Olá, bem-vindo à terceira parte de Teoria de Ordem Paranormal. Para entender melhor do que essa terceira parte vai levar em conta, vocês vão ter que ter assistido a primeira e a segunda parte. E também entender um pouco sobre a história do Kian, porque a história dele traz bastante informações importantes para o que vai ser desenvolvido aqui. Não vai precisar ir lá no último episódio de Ordem Paranormal e assistir. Eu vou colocar um clipe aqui falando sobre a história do Kim. Pode ficar tranquilo. E falando nisso, para a gente entender um pouco sobre essa teoria, vamos falar um pouco então sobre a história do Kim. É a história de uma criança chamada Kushin. Kushin nasceu num pequeno vilarejo há mais de 4.000 anos. Ele era uma criança simples e feliz. Mas um dia, esse vilarejo foi atacado por um grupo terrível nomeado Scriptas. Esse nome diz algo pra vocês? Ok, ninguém vai responder. Assassinos monstruosos que espalhavam o horror, tatuando seus feitos horríveis em suas próprias peles, para que nunca fossem esquecidos. É como se o medo das pessoas de alguma forma deixasse eles mais fortes. Os Scriptas eram liderados por um homem terrível chamado Gao Shao, que transformou o papai e a mamãe do Kushin em escravos. Só que não parou por aí, não. Gao também torturou e dilacerou o papai e mamãe enquanto Kushin assistia apavorado. O medo do pobre menino Kushin fez com que o outro lado transformasse seus pais em monstros horríveis. Então, Gao levou Kushin por sua vida toda torturado, servindo como fonte de medo, enquanto ele assistia os próprios pais transformados em monstros, cometendo massacres. Ninguém vai falar nada sobre a minha história? Parece que vocês não estão gostando. Continua. Quanta injustiça. Kushin jurou que destruiria o paranormal para sempre. Mas isso era impossível. Até que tudo mudou. Kushin convivia diariamente com aberrações que sua família havia se tornado. Todos os dias, Kushin presenciava eventos paranormais terríveis. E assim, ele virou o primeiro humano a atingir a completa exposição paranormal. E esse foi o momento em que ele criou, sem querer, o primeiro ritual de todos. Uma maneira de se conectar diretamente com aquilo que ele mais odiava. Ele podia transcender. Ele olhou diretamente para o outro lado e o outro lado olhou de volta. Então, ele adquiriu o conhecimento oculto completo. Ele entendeu tudo. Graças a isso, ele também descobriu a maneira de separar completamente a realidade do outro lado. Só que Kushin, ao saber tudo, perdeu tudo. Ele presenciou as correntes da realidade que o aprisionavam. Ele era acorrentado, uma criação da realidade. Ele era só mais um fantoche que descobriu as regras que nunca poderia mudar. O destino que apenas um marcado poderia quebrar. Marcados, indivíduos misteriosamente conectados por suas marcas. Uma marca como uma alma completamente livre das correntes da realidade, que reencarna em diferentes personalidades sem que sequer percebam o quão poderosos eles são. Kushin sabia que precisava se tornar um marcado, mas isso seria impossível. É impossível um acorrentado se converter em um marcado por vontade própria. Apenas as marcas podem escolher os marcados, mas o impossível é exatamente o que define o outro lado. Os sumérios acreditavam que a realidade foi criada quando os deuses An e Ki foram unidos e depois separados. Kushin decidiu se nomear Kian,
aquele que iria unir a realidade e o outro lado, para depois separar completamente. Usando conhecimento do oculto, que enlouqueceu Gao Sal e usurpou seu lugar como líder dos Scriptas. Ele se tornou aquilo que mais odiava. Se forçou a cometer feitos horríveis para poder um dia livrar o mundo do paranormal. Que então criou a Ordem da Desconjuração, uma profecia. Uma ordem de eventos específica que seria repetida pelos Scriptas durante toda a história. Uma profecia que causaria um medo específico. O medo que o terrível Kian se tornasse um marcado. Uma das informações importantes nessa história do Kian é quando ele foi transcender e ele percebe que ele é acorrentado à realidade. E quem deu essa informação foi o outro lado. E já começamos a criar um certo paralelo aqui com uma das séries que todo mundo já deve ter assistido, que seria Loki. Vamos colocar assim em paralelo aqui. O Loki seria o Kian e o Kang seria o outro lado. O que aconteceu com o Loki? O Loki, ele percebeu que não existe um propósito maior para ele, que tudo é roteirizado para que ele siga um caminho e o destino dele é imutável. Agora vamos falar do Kian. O Kian, ele descobre que ele foi uma pessoa acorrentado a vida inteira dele. Ele vê que todo esse acontecimento é causado devido à existência do outro lado. Ele quer se libertar, o qual o Kian e o Loki têm esse paralelo. O desejo de se libertar de algo. No caso, ter o livre-arbítrio. Já o Kang, ele quer que tudo seja de acordo com os próprios desejos dele. O outro lado não é tão diferente assim. É por isso esse paralelo. Enquanto o Kian quer a liberdade, o outro lado, ela quer controle. Vamos deixar um pouquinho mais viajado. Eu falei, essa teoria aqui é mais viajada. Tá, quem que quer ter sempre o controle do RPG? Quer que o enredo siga com o que ele pensa? Quer que a história siga um roteiro? Sim, eu estou me referindo que pode ser que o outro lado seja o mestre do jogo, mas vocês devem estar comentando lá no... Poxa, mas é óbvio que o próprio mestre do jogo, ele é tudo, ele é o mundo, o universo, mas eu não estou querendo dizer que ele... Eu sei, é muito óbvio, mas se fôssemos além, o Selbit é o outro lado. Mas a pergunta que fica, quem que são as outras entidades? Eu já suponho que as outras entidades são os outros jogadores. Sabe por quê? Porque houve um acontecimento que foi quando o Arthur e o Kaiser foram transcender com 50% de exposição paranormal. E aconteceu uma coisa inusitada, que foi este acontecimento. Arthur. Olá, meu querido amigo. Você começa... Nossa, essa música é tudo. A transcender mais uma vez. Tudo começa a fazer sentido. E aquela pergunta invisível que fica escondida dentro da sua cabeça, mais uma vez é respondida. Mas tem alguma coisa diferente. Você sentia como se algo além da membrana estivesse chamando por você. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado dentro de você do que a realidade. Além de estar conectado ao outro lado, você sente uma espécie de sentimento crescendo dentro de você. Um sentimento unicamente seu. Uma marca. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Guache. Me diz uma coisa que o Arthur não sabe, mas que você queria muito que ele soubesse ou percebesse. Um conflito interno, uma dúvida, uma angústia que ele tenha. O que você revelaria pro Arthur? Eu falaria pra ele
Putz, mano. Eu acho que é meio clichêzão, mas eu ia falar assim que, na real, que ele é muito mais forte do que ele imagina, mano. Que ele pode ir mais pra cima dos bagulho, entendeu? Que ele tem que parar de se segurar tanto pelos outros. Guache. Isso conta? Ou você quer que eu possa falar outra coisa? O que você quiser. Tá, então pode ser isso. O Arthur agora sabe disso. Ele acordou e se sente conectado à sua marca, através do elemento de sangue. Ao acordar, uma transformação aconteceu. Kaiser, você, mais uma vez, se conecta com esse símbolo. Ele expande a sua mente e te faz compreender tudo, mesmo que temporariamente. Só que dessa vez, alguma coisa tá diferente. Você sentia como esse símbolo estivesse te chamando, como se algo além da membrana estivesse clamando por você. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado, dentro de você, do que a realidade. Você se sente não só conectado ao outro lado e às entidades, mas você também sente conectado a um conceito específico. Como se um sentimento fosse formado dentro da sua mente. Uma marca. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Calango. Me diz uma coisa que o Kaiser não sabe, mas que você queria muito que ele soubesse ou percebesse. Um conflito interno, uma dúvida, angústia que ele tenha. O que você revelaria pro Kaiser? Nossa, que pergunta boa, mano. Eu falaria pra ele que as inseguranças dele só estão na cabeça dele. A imagem que as pessoas têm dele não necessariamente é a que ele acha que elas têm. É isso. Ele agora sabe isso, Calango. E ele acordou. Ele se sente conectado à marca dele, através do elemento de energia. E se fosse assim, o que Ian quer é se desvencilhar de seu controlador, ou controladores, né? Mais de uma pessoa controlando ele e outras pessoas. Ele quer que ninguém mais seja controlado e que comece a ter livre-arbítrio de suas ações. E será que o Kim tá errado nesse certo ponto? Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva. Se vocês querem fazer algum comentário ou alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E que nos vemos na próxima. Tchau!